Carlos Acutis, um jovem de 15 anos de idade que serviu muito a Deus e é um santo da Igreja Católica a partir de 2025. Declaramos santos os beatos e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja sejam devotamente honrados entre os santos. Carlos Acutis nasceu em 1991 em Londres, mas viveu sua maior parte da sua vida em Milão, Itália. Ele nasceu de uma família rica e católica não praticante, mas ele não queria ficar só no raso, ele queria buscar Jesus Cristo, ele queria buscar e estudar mais sobre Jesus Cristo. Então, em 1998, Carlos Acutis, ele acaba fazendo sua primeira comunhão, então ele já começa ali a tomar a sua primeira hóstia, né, a hóstia consagrada. Então até ele dizia que a hóstia consagrada, né, o corpo de Cristo, era como fosse um passaporte, a forma mais rápida da gente poder ir para o céu. Aí lá em Milão, ele direto ia aos domingos às missas durante a semana. Ele rezava o rosário todos os dias, ele nunca deixava de rezar um rosário todos os dias, porque a gente já reza o texto já é uma forma um pouco mais difícil, é um texto demorado. Imagina um jovem, né, buscar Jesus a partir do rosário, um rosário que para nós, né, meros mortais, vamos dizer assim, brincando, né, mas claro, o rosário se torna algo muito mais difícil. Por quê? Porque demora muito. Então a gente, durante o dia, a gente não tem tanto tempo de poder rezar o rosário. Então a gente opta pelo texto. Já Carlos Acutis não. Mesmo que ele tivesse uma vida remota ou muito agitada, ele buscava rezar o rosário todos os dias. Porque Carlos Acutis dizia que o rosário era a escada mais curta da gente subir aos céus. Então ele rezava assim o rosário todos os dias. Então ele começou a participar de grupinhos de oração, começou a ajudar pessoas em situações de ruas, porque até mesmo se a gente for parar para ver um videozinho na internet sobre aquele dia que ele foi canonizado, muitas pessoas que estavam lá eram amigos dele, sendo que eram amigos que você pode ver que eles são pessoas pobres, pessoas que estavam em situação de rua. Por quê? Porque Carlos Acutis abraçava essas pessoas, trazia para eles e ajudava essas pessoas. Então, ele viveu a sua vida normalmente como um jovem normal. Ele jogava bola, ele brincava com os amigos, ele saía para jogar videogame. A mãe dele, até um relato da mãe dele dizendo que Carlos Acutis tinha um pecado muito grande. Era o pecado da gula, que ele comia muita Nutella, ele gostava muito de comer Nutella. Então, ele dizia que seria só esse pecado que ele teria, né? Então, você vê que como ele era um jovem, né, muito voltado para Deus. Mesmo com podia vir dificuldades, mas mesmo assim ele acreditava muito fielmente em Deus. E sim, Carlos Acutis, hoje, ele é considerado o santo da internet. Por quê? Porque ele começou a querer comprar um notebook. E esse notebook, ele dizia até para a professora dele da escola que ele queria comprar um notebook e tal. Então, ele começou e foi atrás e conseguiu o seu primeiro notebook. Então, o que é que ele fez? O que é que ele fez para se tornar o santo padroeiro da internet? Ele simplesmente fez o seguinte: ele criou um site para falar sobre milagres eucarísticos. Então ele criou um site justamente só para falar sobre os milagres eucarísticos. Então, por isso que ele é denominado um santo da internet, o padroeiro da internet, tá? Então, chegou um dia que ele estava muito doente, estava começando a ficar muito doente. E quando ele foi pro médico, ele percebeu que ele estava com... O médico, né, percebeu que ele estava com câncer no sangue. Um câncer no sangue muito forte, já em estado avançado. Então, Carlos Acutis, mesmo percebendo isso, ele não desistiu. Ele ficou com Deus, ele mesmo assim glorificou ao Senhor.
E mesmo naquela dor que ele sentia, ele dizia assim, que eu posso estar sentindo essa dor, mas o Papa está sofrendo mais, porque naquele período o Papa estava sofrendo muitas críticas por muitas coisas que estavam acontecendo no Vaticano. Então o Carlos Acutis, ele disse que o Papa ele estava sofrendo mais do que ele que estava com aquela doença. Então ele rezava muito pelo Papa. Então ele chegou no último dia dele, que estava vivo, estava na cama, e ele pediu para que chegasse um padre para falar com ele. Então chegou lá, ele foi se confessar com o padre, disse todos os pecados da forma como nós católicos entendemos que é para fazer. Então ele vai lá, disse os pecados que ele tinha, e quando o padre saiu do hospital, ele olhou para a mãe dele e disse: o seu filho é um santo, e foi embora. Então Carlos Acutis, naqueles momentos lá, estava nos seus últimos dias e mesmo assim glorificava ao Senhor. Então chegou o dia da morte dele, né? E ele morreu, mas seu espírito ainda estava muito forte ligado com Deus. Então o primeira intercessão de Carlos Acutis do céu para cá foi de um menino chamado Mateus Viana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? Ele estava lá com uma doença pancreática muito forte e já estava em estado muito avançado, e os médicos já estavam dizendo para a família lá ficar desenganado, porque já estava muito destruindo, né, o menino. Então chegou lá o menino, ele foi lá para a missa e ele acabou tocando uma relíquia de Carlos Acutis. Acho que essa relíquia, se eu não me engano, era uma roupa, uma camiseta. Então ele acaba tocando nessa relíquia, que ele acabou sendo curado. E os médicos constataram que ele não tinha mais nada. Foi totalmente curado. E isso foi aqui no Brasil. Então ele também, Carlos Acutis, ele tem um certo parentesco por nós brasileiros. Então a segunda intercessão de Carlos Acutis aqui no mundo foi lá em Costa Rica, com uma menina chamada Valéria Valverde. Essa menina, ela acabou tendo um acidente muito grave de bicicleta, que deixou ela em coma. Ela acabou adquirindo, né? Ela acabou formando, né? Depois desse acidente, um traumatismo craniano. Então ela foi para o hospital e os médicos já estavam dizendo que provavelmente ela não sobreviveria a isso. Essa menina, ela foi para o hospital com traumatismo craniano, e a família começou a pedir intercessão de São Carlos Acutis, e São Carlos Acutis intercedeu por essa menina, rezou lá para Deus por essa menina, e acabou fazendo com que ela conseguisse sair do coma, e assim ficou tranquila, sem nenhuma sequela. Então, depois o Vaticano vendo lá tudo isso, todas as intercessões que Carlos Acutis estava fazendo aqui no mundo, ele acabou fazendo com que o Carlos ele conseguisse se tornar santo, né? As pessoas, a gente só não pode dizer como é que aconteceu, porque é tudo lá no Vaticano, tudo que eles veem e vão vendo o que é que vão fazer para que aquele santo realmente, se ele é santo ou não. Então tudo tem uma burocracia danada para ver quem vai ser. E no final, Carlos Acutis conseguiu sim se tornar o santo considerado hoje o padroeiro da internet, né? O padroeiro da internet, e tá aí intercedendo hoje por nós. Então a gente vê, a partir de Carlos Acutis, que a santidade ela não está longe da gente, né? Qualquer um pode se tornar santo, basta a gente, como Jesus Cristo falou, pega a sua cruz e siga, né? E me siga. Então é só a gente fazer isso, como Carlos Acutis fez. Pega, reza, como nós católicos faz, né? Reza o rosário, se não quiser rosário, mas reza o texto todos os dias. E a gente vê que até nós mesmos jovens, ou até mesmo crianças hoje,
se ela se entregar realmente de coração a Deus, ela pode sim, como Carlos Acutis, se tornar um santo. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e peço aí, se quiser, diga aí outro santo que você queira que eu fale aqui, além de Carlos Acutis, que a gente pode fazer até uma sequência de vídeo em relação a isso. Então obrigado, deixem nos comentários o que é que vocês querem também, além desse vídeo, se vocês querem outro vídeo, outra coisa. E é isso, valeu, valeu e fui!